Caros alunos, eu sou César Eduardo Fernandes, sou professor titular de ginecologia aqui da Faculdade de Medicina do ABC, do nosso Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E ao longo desse curso a gente terá a oportunidade de ver inúmeros aspectos da ginecologia e da obstetrícia, mas esta aula de hoje em especial, que é da fisiologia menstrual, fisiologia da menstruação, é uma aula de base, né, que nos ajudará ao longo do curso a compreender melhor todos os transtornos hormonais que desagam em algumas doenças, tanto para a mulher jovem, adolescente, mulher adulta, mulher no período do climatério, no período da senilidade e também transtornos do ciclo gravídico puerperal. Eu gostaria de lembrar que o ciclo menstrual, na verdade, o ciclo entre as menstruações, ele tem um suporte muito bem estabelecido de controle das funções, né, entre diferentes setores, entre o sistema nervoso central, os ovários, as gônadas femininas, o útero, o endométrio, a descamação do endométrio. Então, para que a gente tenha a menstruação, que na verdade é a eliminação de fragmentos do endométrio, junto com o sangue, no período menstrual, para que isso ocorra de forma cíclica e ordenada, nós temos um eixo de controle para isso, que é chamado de eixo hipotálamo, hipófise, ovário. Este eixo, então, começa pela unidade no sistema nervoso central, que é a unidade hipotalâmica. No hipotálamo existe uma condensação de neurônios, né, no hipotálamo, que é chamado de núcleo arqueado. Os neurônios que tem nesse hipotálamo são neurônios com características funcionais muito específicas, são neurônios que produzem um determinado tipo de secreção, um peptídeo, um decapeptídeo, um peptídeo com 10 aminoácidos, que é chamado de GN, de gonadotrofinas, GNRH, de Releasing Hormone, hormônio liberador de gonadotrofinas. Pois bem, esses neurônios do núcleo arqueado vão produzir esses grânulos de secreção, que são liberados de maneira pulsátil, né, em pulsatilidade, pelo hipotálamo. E a finalidade desse decapeptídeo, dessa sequência de 10 aminoácidos, é estimular a hipófise a produzir as gonadotrofinas, as duas gonadotrofinas, o LH e o FSH. Quando, então, existe a produção de GNRH, né, este GNRH vai estimular receptores das células hipofisárias, um tipo de célula hipofisária que é chamada de gonadotropo, que é a célula hipofisária que vai produzir a gonadotrofina, as duas gonadotrofinas, o LH e o FSH, que uma vez produzidas, são jogados na corrente sanguínea, vão até os ovários, estimular os ovários a produzirem os hormônios. Então veja que é uma integração funcional entre o hipotálamo e a hipófise. O hipotálamo produzindo secreções pelos seus neurônios que vão estimular as células hipofisárias a produzir também secreções. Gostaria então de falar um pouquinho dessa unidade funcional hipotalâmica hipofisária. Vejam aqui esquematicamente representado o hipotálamo com o núcleo arqueado, com cada um dos seus neurônios. Esses neurônios emitem os seus prolongamentos de axônio em direção ao chamado pedúnculo hipofisário ou haste hipofisária e vão jogar os grânulos de secreção no efluente venoso que aqui está, fazendo com que esses grânulos de secreção possam chegar à hipófise. A hipófise, por sua vez, ela está dentro de um arcabouço ósseo, não é? Que é denominado de célula túrcica, que está em íntima relação com o seio esfenoidal. Vejam que
que a hipófise tem duas porções. A hipófise anterior, representada por essa área mais escura, ou chamada de adenohipófise, né, ou de hipófise glandular, que é a hipófise que vai produzir seus hormônios tróficos de secreção, entre os quais as gonadotrofinas. Claro, não produz apenas as gonadotrofinas, produz, por exemplo, outros hormônios tróficos, como o TSH, que é o hormônio trófico produzido pela adenohipófise para estimular a tireoide a produzir os hormônios tiroideus. Essa então é a hipófise anterior. Existe a hipófise posterior, que é chamada de neurohipófise, que produz outros hormônios completamente diferentes da adenohipófise. Produz, por exemplo, a ocitocina e o ADH, que são hormônios então produzidos pela neurohipófise. Quero voltar aqui para chamar a atenção, vejam, de que os neurônios do núcleo arqueado jogam os seus grânulos de secreção no efluente venoso, na veia hipotalâmica, e a veia hipotalâmica, por sua vez, vai jogar o seu sangue dentro da hipófise. Vejam que é uma veia recebendo produtos de secreção de um órgão, e este mesmo plexo venoso, através de uma irrigação venosa, vai levar os produtos de secreção a outro órgão. Quando um órgão é irrigado por uma veia, né, que vem de outro tecido, nós temos um sistema chamado de sistema porta. Nós temos, vocês todos conhecem, por exemplo, o sistema porta hepático. Né? E aqui nós temos um outro sistema porta que é chamado sistema porta hipofisário, ou seja, veias hipotalâmicas passando então a irrigar a hipófise no sistema chamado de porta hipofisário. Eu queria detalhar um pouquinho melhor nesse desenho que possibilita uma melhor compreensão. Vejam aqui, esquematicamente demonstrado, o corpo de um neurônio, não é, com a produção do GNRH, aqui representado por essas bolinhas pretas, não é? Então esse é o GNRH aqui liberado, GNRH então que vai ser jogado no sistema porta, ou seja, as veias hipotalâmicas que vão levar o sangue para a hipófise. Se eu pudesse representar isso mais esquematicamente ainda, eu poderia representar por esse quadrado maior aqui o hipotálamo. E dentro dele, este neurônio aqui, o neurônio hipotalâmico, esse neurônio peptidérgico que produz esse decapeptídeo, que é o GNRH. Veja, o hipotálamo é irrigado por sangue arterial. Os produtos de secreção, né, vão sair por essas vênulas, por essa veia hipotalâmica, melhor dizendo, que vai então irrigar a hipófise pelo sistema porta hipofisário, para que a hipófise, aqui representada por esse quadrado menor e por uma célula produtora de gonadotrofinas, denominada de gonadotropo, estimulado então pelo GNRH, vai produzir as suas gonadotrofinas, tanto o LH quanto o FSH, que mais uma vez vai ser drenado por um sistema venoso. Então, esse é o sistema porta hipofisário. Irrigação venosa e drenagem venosa no sistema chamado de porta hipofisário. Eu já havia mencionado, quero repetir, que a produção do GNRH é pulsátil. Então vejam, por exemplo, nesse gráfico aqui, um gráfico representado ao longo do dia por um período de observação de 6 horas, das 12 às 18 horas. Se vocês prestarem atenção, eu tenho em bolinhas pretas escuras a produção de GNRH. Em bolinhas brancas, círculos abertos, eu tenho a produção de LH. Vejam que a cada pulso de GNRH, né, que se dá mais ou menos a cada 2 horas, eu tenho um pulso concomitantemente de LH. Ou seja, o hipotálamo produz a secreção do GNRH e prontamente a hipófise, através do seu gonadotropo, responde com pulsos de LH. Então, quais seriam, em resumo, as características dos hormônios de liberação do hipotálamo? Primeira característica, eles são secretados em pulsos, eles não têm uma secreção tônica constante ao longo de todo o tempo. Não, a cada período de tempo, a cada 2 horas, a cada 1h30, a cada 2 horas e meia, tem um pulso de GNRH.
a ação desses hormônios se fazem em receptores específicos de membrana de células hipofisárias, que são os chamados gonadotrópicos. Um outro fato que nesta altura preciso considerar com vocês é que a produção do GNRH, que vai atuar lá na hipófise, no gonadotrópico, ele regula os seus próprios receptores. Quanto mais GNRH o hipotálamo produz, ao atuar na hipófise, ele aumenta a produção dos seus próprios receptores, receptores de membrana do GNRH em células hipofisárias. Também eles estimulam a hipertrofia, muito mais a hipertrofia, também a hiperplasia, mas muito mais a hipertrofia das células-alvo, ou seja, dos gonadotrópicos. Quanto mais GNRH, mais hipertrofia dos gonadotrópicos. Estimulam a síntese dos hormônios hipofisários, né, gonadotrofinas, e estimulam também a liberação dessas gonadotrofinas hipofisárias a cada pulso de GNRH. Falando um pouquinho do GNRH, relembrando, o GNRH é um produto de secreção, é uma neurosecreção de um neurônio específico, de um neurônio peptidérgico do núcleo arqueado. Então ele produz um peptídeo, são 10 aminoácidos. Se vocês tiverem a oportunidade de contar aqui, vão ver que tem 10 aminoácidos aqui colocados de forma resumida. Por exemplo, eu tenho a arginina, eu tenho a glicina, e assim por diante. São 10 aminoácidos. Esse GNRH tem características que são muito marcantes. A primeira é de que ele tem uma meia-vida muito curta, de 5 a 7 minutos. Então ele é produzido num pulso, atua na hipófise, não é? E é rapidamente destruído através de enzimas que são as chamadas peptidases, que fazem a quebra desses peptídeos e que estão na hipófise. Existe um autor que na década de 70 ganhou um prêmio Nobel com uma descoberta muito importante e que nos dias atuais tem muito valor na síntese de alguns fármacos que vocês terão a oportunidade de ver ao longo do nosso curso. O que esse autor descobriu? Esse autor de nome Charlie, ele descobriu que ao substituir no sítio de clivagem habitual do GNRH, normalmente o GNRH é quebrado no 6º aminoácido, nesse aminoácido de glicina. Então a peptidase vem neste ponto, cliva, né, quebrando esse decapeptídeo, quebrando o GNRH, de sorte que ele não tem mais condição de atuar. Ele descobriu que se ele trocar a glicina, for no laboratório trocar a glicina, né, inserir no local da glicina um D-aminoácido, que é o sítio de clivagem, esse GNRH fica resistente à degradação enzimática pelas proteases. Então ele, ao invés de durar apenas 5 a 7 minutos, ele dura muito mais. E qual é o resultado disso? Se eu administrar isso a uma mulher, não é, um GNRH sintético, que passa a se chamar de GNRH agonista, esse GNRH sintético vai atuar por longo período. E ele vai então fazer com que a hipófise fique estimulada por longo período e tenha, num primeiro momento, uma produção muito grande de gonadotrofina. Mas ao longo do tempo, essa hipófise vai se dessensibilizar. É como se ela ficasse exaurida por esse estímulo prolongado de GNRH. De sorte que, no momento subsequente a esse estímulo inicial, chamado de flare do GNRH, esse aumento aumentado de gonadotrofinas, a hipófise dessensibiliza e nas horas subsequentes, nos dias subsequentes, ela não mais produz, sob esse estímulo continuado desse GNRH agonista, ela não mais produz as suas gonadotrofinas. É o que nós podemos ver, por exemplo, nesse gráfico aqui. Vejam que à direita eu teria em condições de mulheres férteis, em que o seu organismo estivesse funcionando normalmente, a produção, como eu mencionei para vocês, do GNRH pulsátil, né? Mais ou menos a cada, como no exemplo anterior, a cada 2 horas eu tenho um pulso de GNRH que se faz acompanhar de um pulso de LH, né? Como vocês estão vendo aqui. Nesta situação específica, o que acontece? Ao produzir o GNRH de maneira pulsátil, ele vai estimular a produção de gonadotrofinas, aqui exemplificado o LH, mas também pode ser o FSH, liberando então LH e FSH num ovário normal, vai então fazer com que esse ovário faça a produção de hormônios e também produza as ovulações. Imagine então, em condições farmacológicas, em que eu administre um GNRH agonista e todo dia, né, dê um GNRH agonista para essas pacientes.
Esse GNRH agonista, nas primeiras horas, vai aumentar a produção das gonadotrofinas, aqui representadas pelo LH. Mas depois, nas horas subsequentes, não há mais produção de gonadotrofinas. Não havendo mais produção de gonadotrofinas, né, por esse efeito farmacológico, não vai haver mais estímulo do ovário. Veja aqui representado um ovário até diminuído de volume, uma gônada diminuída de volume em relação ao ovário quando estimulado adequadamente por gonadotrofinas. Não havendo gonadotrofinas, pela exaustão, pela dessensibilização hipofisária, esses ovários deixam de funcionar. Então, essas mulheres, elas teriam um esgotamento da função hipofisária e se comportariam como se estivesse na menopausa, porque os seus ovários não vão mais produzir gonadotrofinas. Então, vejam, o que está aqui mencionado, né? O controle hipotalâmico, ele é exercido através do GNRH secretado, liberado no interior dos vasos porto-hipofisários. O GNRH estimula a secreção tanto de FSH quanto de LH. É secretado normalmente em pulsos, né? A administração episódica, né? Se nós dermos GNRH a cada hora, né, nós vamos estimular a secreção das gonadotrofinas, por exemplo, o LH. Agora, se eu der uma administração contínua, né, ou usar um agonista, né, nós vamos ter uma diminuição dos receptores de GNRH na célula hipofisária e diminuir a secreção de GNRH. Apenas para não perder a oportunidade de mencionar de que essa quebra de proteases que nós temos, essa quebra de GNRH pelas proteases, pode ser vencida pela administração de fármacos agonistas do GNRH que ofereçam resistência à clivagem das proteases que normalmente existem. Então, repetindo, eu tenho o eixo do hipotálamo, da hipófise, do ovário, não é? O hipotálamo produz o GNRH através dos neurônios peptidérgicos, enquanto que a hipófise, estimulada, né, pelo GNRH, por esse decapeptídeo, vai produzir as gonadotrofinas. E essas gonadotrofinas, por seu turno, vão estimular os ovários, tanto a produzir a ovulação, que nós vamos rever um pouquinho mais adiante, vamos falar um pouco mais adiante, quanto a produzir os hormônios próprios dos ovários, que são os estrogênios e progesterona. Eu queria, então, relembrar com vocês um pouquinho dos ovários, né? Os ovários, a grosso modo, podem ser divididos pelo seu compartimento folicular, ou seja, aquela córtex do ovário, onde existem os folículos ovarianos, e um compartimento estromal, que é mais ou menos a medula e o entremeio que existe entre os folículos dispersos na córtex. Tudo que não é folículo é estroma. Então, o compartimento folicular, onde tem os folículos, em geral na córtex do ovário, e o compartimento estromal, no qual estão mergulhados os folículos ovarianos. Os folículos, por seu turno, eles são finitos na vida da mulher. Então, eu lembraria, por exemplo, que um fetinho feminino, ainda no ventre materno, né, na metade da gravidez, ao redor da 20ª semana, existe uma quantidade muito grande de folículos ovarianos, cerca de 5 a 7 milhões de folículos. O fenômeno predominante nos ovários é de destruição dos folículos, não é? Chama-se atresia folicular. Esta atresia folicular faça com que você tenha uma substancial redução do número desses folículos, que são chamados de folículos primordiais, da metade da gravidez até o nascimento. Veja que aquela menina que um dia teve, no meio da sua vida intraembrionária, intrauterina, na sua vida embrionária, teve de 5 a 7 milhões, passa a ter de 1 a 2 milhões quando nasce. E veja, essa redução por atresia, por morte geneticamente regida, continua muito intensa, fazendo com que nos primeiros 12 anos, que é a idade que ela tem na sua infância e início de adolescência, quando ela vai ter a sua primeira menstruação, a sua menarca é a primeira menstruação, ela tenha reduzido esse patrimônio para cerca de apenas 300 a 400 mil folículos. É com esses folículos que a mulher vai então conviver durante todo o seu período de vida reprodutiva, também chamado de período da menacne. Então, os folículos existem em repouso no ovário, na fase de folículo primordial. Eles estão ali parados e a cada ciclo menstrual, um determinado número de folículos é convidado, por assim dizer, a crescer, a se maturar e a chegar a folículo ovulatório. Então,
cabe nós considerarmos qual é o caminho que um ovário faz, né? Desculpe, o que um folículo faz dentro do ovário, né? Desde um folículo primordial, né? Até um folículo ovulatório. Qual é essa caminhada? Esta caminhada, ele se faz de um folículo pequenininho, aqui demonstrado, veja, esse é um folículo primordial, aqui dentro eu tenho o oócito, que é um ócito parado, né, na prófase da segunda divisão meiótica. Esse folículo, então, está parado, em repouso, e ele é circundado por uma única camada de células da granulosa. São chamados folículos primários ou folículos primordiais. Eles têm mais ou menos 40, 50 micromicras de diâmetro. Aqui em corte histológico, onde nós podemos observar, e aqui em desenho esquemático. Vejam que esses folículos estão mergulhados dentro do estroma do ovário, que caracterizam essas células fusiformes que aqui estão demonstradas, nos quais os folículos estão mergulhados. O que vai acontecer com esses folículos? Se esses folículos começarem a crescer, e eles começam a crescer, não se sabe por qual razão, alguns folículos, cerca de 1000 folículos, iniciam a aventura do crescimento a cada ciclo menstrual. Se eles tiverem a sorte, esses folículos, na hora que estão crescendo, de encontrar níveis de FSH, que é o hormônio folículo estimulante, suficientes para promover um estímulo, esse folículo, sobre estímulo do FSH, vai ter o crescimento das suas células foliculares e do oócito. Então, a primeira manifestação do FSH é estimular o crescimento das células foliculares do oócito. Um segundo efeito do FSH é estimular a atividade desta enzima aqui, que é chamada de aromatase. Eu vou falar um pouquinho sobre ela a seguir. Esta enzima aromatase, ela vai fazer com que os androgênios produzidos no estroma do ovário sejam, por essas enzimas, aromatizadas a estrogênios. E por fim, quando o folículo começa a crescer, já lá na fase final da fase proliferativa, da primeira fase, vai haver uma indução de formação de receptores de LH nas células da granulosa, para que este folículo possa, após a ovulação, se transformar no corpo lúteo. Queria fazer um parênteses aqui. Uma mulher que menstrua normalmente, ela menstrua a cada 28 dias. Normalmente dividido em primeira fase, que é a fase pré-ovulatória, segunda fase, que é a fase pós-ovulatória. A primeira fase, a fase pré-ovulatória, também chamada de fase proliferativa, de fase estrogênica, se caracteriza fundamentalmente pelo crescimento do folículo, pelo estímulo do FSH, pelo estímulo da aromatase e por fazer com que o folículo produza uma grande quantidade de estrogênios. Aí acontece mais ou menos no 14º dia, nas mulheres que ovulam regularmente, mais ou menos no 14º dia acontece a ovulação. Depois da ovulação é que vai ter um efeito muito importante do LH sobre as células da granulosa. Para que isso aconteça, é importante que no final da primeira fase, né, exista uma formação de receptores de células de LH sobre, de receptores de LH sobre as células da granulosa. Já o LH, então, né, como nós mencionamos, o LH ele vai atuar no final da primeira fase. No final da primeira fase existe uma produção muito grande de LH, o chamado pico de LH, e esse aumento do LH, esse pico de LH, vai atuar completando, então, aquela primeira divisão meiótica do oócito, vai induzir a ovulação e vai estimular a formação do corpo lúteo, que caracteriza a segunda fase do ciclo. A segunda fase do ciclo é chamada de segunda fase, fase lútea, porque tem a presença do corpo lúteo, fase secretora, porque o endométrio, nesta altura, está produzindo secreções endometriais, ou fase progestacional, porque nessa etapa o hormônio predominante é a progesterona. Tanto é que o LH, na segunda fase do ciclo, vai estimular a secreção de progesterona pelas células do corpo lúteo. Vejam, sobre efeito do FSH, aquele folículo que tinha uma única camada de células da granulosa, acho que vocês se lembram disso, sobre efeito do FSH, há um importante estímulo mitogênico
nas células da granulose e a população de células da granulose aumenta. As células da granulose são muito importantes para produzir os estrogênios, enquanto que essas células que estavam em volta, que são células do estroma, à medida em que o folículo cresce, ele vai comprimindo, por assim dizer, as células estromais, que são essas células fusiformes, né, que são adjacentes, e essas células vão se organizando em camadas em torno do folículo e passam a se chamar em células tecais. O que são as células tecais ou a camada tecal? Nada mais é do que as células do estroma que se organizaram por compressão em torno das células da granulose. Então, nesta altura, nós temos um oócito que já cresceu, temos uma proliferação das células da granulosa e temos uma diferenciação das células estromais ao redor do folículo. As células estromais, agora chamadas de células da teca, elas têm a capacidade de produzir androgênios. Esses androgênios, a testosterona, por exemplo, eles migram para o interior das células da granulosa e lá são aromatizados por essa enzima aromatase a produzir estrogênios. Então nós podemos dizer que essas duas células trabalham de maneira acoplada. As células da teca produzem androgênios, que é um substrato importante para que as células da teca, que contém esta enzima aromatase, possa produzir os estrogênios. À medida em que as células da teca começam a produzir secreções, as células da granulosa começam a produzir secreções, essas secreções se acumulam no interstício das células da granulosa, vão se acumulando em cavidades foliculares, né, que depois vão coalescer, vão juntar todas elas para formar uma cavidade única, que é denominada de antro folicular. Dentro desta cavidade, dessas cavidades, ou da cavidade única que se forma adiante, nós vamos ter a produção das secreções das células da granulosa, fundamentalmente a produção das secreções de estrogênios. Vejam que à medida que o folículo cresce, ele se capacita para produzir grandes quantidades de estrogênio. Aqui, como eu já antecipei para vocês, aquelas pequenas cavidades que haviam no folículo se coalesceram, se juntaram e formaram uma única cavidade que é denominada de antro. O folículo, nesta altura, histologicamente, quando nós examinamos no microscópio, podemos então identificar a presença do antro, né, que vai então emprestar nome ao folículo, ele pode chamar de folículo antral. Ou então, ele que era um folículo primário, agora pode ser chamado de folículo secundário, um folículo secundário que está em desenvolvimento, que está crescendo. Eu tenho as células da granulosa, eu tenho as células da teca e eu tenho o oócito que está crescendo. Aqui já um folículo pré-ovulatório, é um folículo que cresceu bastante. Veja que era um folículo que tinha 40, 50 micromicras e agora ele já tem outra unidade métrica para medir o seu diâmetro. Ele é medido em milímetros. Ele tem agora cerca de 12 a 16 milímetros, alguns podem chegar a 20 milímetros, né? Eles encostam na superfície do ovário, né? E vão promover um estigma na superfície do ovário, onde vai adiante, por mecanismo que nós vamos descrever, promover a ruptura do folículo. Então, nessa altura, nós temos a cavidade antral, né? As células da granulosa rechaçada para a periferia do folículo. Eu tenho uma proeminência no interior do folículo, que é chamada de cúmulos oóforos, região essa em que está o oócito, que também cresceu e está pronto para completar a sua divisão meiótica, que vai acontecer depois da ovulação. De forma resumida, para que fique claro para vocês, nós podemos dizer que aqui eu tenho um folículo primordial, né, o folículo primário, nós temos então mais ou menos 50 micromicras, como eu tinha dito, o oócito aqui parado tem ao redor de 20 micromicras. Vejam, a hora que ele já cresceu, não é um folículo antral ainda, já é um folículo secundário, mas com múltiplas camadas de célula da granulosa. Esse folículo, ele quadruplicou o seu diâmetro, ele tem 200 micromicras, né? E vejam, o oócito também quadruplicou o seu diâmetro. Ele que tinha 20 micromicras, passou agora para 50 micromicras. Nesta altura, o folículo já cresceu mais, né? Ele
multiplicou por 10 o seu diâmetro, já tem a cavidade antral, ele tem 50 micromicras, é chamado de folículo antral, pela presença do folículo, né? Então um folículo secundário, tanto o folículo pré-antral quanto o folículo antral. E à medida em que ele evolui, ele então passa a ser o folículo pré-ovulatório. O que caracteriza o folículo pré-ovulatório? A presença das células da teca, né? A presença de uma membrana basal que separa as células da teca das células da granulosa, né? A cavidade antral, o rebatimento do oócito para um dos polos do folículo, né? O cúmulo zoóforo, como ele é chamado, um oócito bastante aumentado de volume e, portanto, no período pré-ovulatório, ele tem ao redor de 20 milímetros, entre 16 e 20 milímetros, como nós mencionamos para vocês. Então, esse seria o resumo das alterações morfológicas que acontecem no folículo sob estímulo fundamentalmente do FSH. O FSH, como o nome diz, é um hormônio folículo estimulante. Ele é produzido na hipófise, sob estímulo do GNRH, e vai atuar nas células, tanto da teca quanto nas células da granulosa, para estimular a produção de crescimento de hormônios, e do crescimento do folículo. Nas células da teca, fundamentalmente produção de androgênios, nas células da granulosa, produção de estrogênios por aromatização desses estrogênios produzidos na célula da granulosa. Então, o que caracteriza a primeira fase do ciclo, a chamada fase folicular? Primeira fase, ou como sinônimos, fase folicular, fase estrogênica ou fase proliferativa. O que caracteriza fundamentalmente é que o folículo aumenta progressivamente a sua sensibilidade ao FSH. Um folículo, em relação àquela corte que começou a crescer, que eram cerca de 1000 folículos, ele se adianta no crescimento, traz para si uma vascularização maior e traz para si quase que ele sequestra para si próprio, quase que exclusivamente, todo o FSH que chega ao ovário, porque ele tem uma maior sensibilidade, ele é o folículo que lidera essa matulação folicular, ou folículo eleito, praticamente existe a eleição de um único folículo para ser o folículo ovulatório. Acontece então um aumento rápido e progressivo do estradiol, as células da granulosa cada vez vão produzir mais estradiol, e à medida em que cresce o estradiol, diminui a produção tanto do FSH quanto do LH. Diminui o FSH, e veja que esse folículo que aumentou a sua sensibilidade, esse folículo dominante, esse folículo que está crescendo, que será o folículo ovulatório, ele produz mais estrogênio, diminui a produção de FSH por feedback negativo, tanto hipotalâmico quanto hipofisário, e priva os outros folículos que queriam crescer, não é, desta corte de uma quantidade apreciável de FSH, fazendo com que os folículos da corte de maduração folicular, exceto o folículo dominante, por privação de FSH, caminhem para a atresia. No final da fase folicular, como eu já havia antecipado para vocês, existe um aumento de estradiol e também o FSH existente vai estimular a produção de receptores desta feita de LH no folículo pré-ovulatório, porque vai haver o pico do LH agora para produzir a ovulação. Falemos então da ovulação. A ovulação se caracteriza por um pico do LH, o LH que praticamente vinha sendo liberado em pequenas quantidades na primeira fase do ciclo, ele aumenta rapidamente a sua produção, há uma liberação abrupta em pico, uma grande quantidade do LH, e o LH então vai promover a ovulação, vai fazer com que ocorra a retomada da meiose do folículo, né? Vai liberar algumas enzimas lisossômicas que vão fazer a digestão da parede folicular e vai liberar também a produção de prostaglandinas. Essas prostaglandinas têm como efeito, a hora que ocorrer a ruptura do folículo e o despregamento do cúmulo zoóforos, estimular algumas células musculares lisas que estão em torno do folículo a fazer a contração dessas células musculares lisas para que ocorra então a extrusão do cúmulo zoóforos, trazendo consigo o oócito que está completando
a sua divisão meiótica. Então, as enzimas lisossômicas produzidas são a plasmina, a colagenase, então, que vão fazer a digestão enzimática da parede do folículo, para que ocorra, então, a ovulação, que nós podemos ver aqui representado dessa maneira. Veja a superfície do ovário, o endotélio de revestimento do ovário, da superfície do ovário, sendo digerido por aquelas enzimas lisossômicas que nós mencionamos, a contração desse folículo, um aumento da pressão intrafolicular e a expulsão, então, do oócito, agora não mais um oócito primário, um oócito secundário, né, junto com essas células da granulosa. Após a ovulação, então nós temos a formação do corpo lúteo. O que é o corpo lúteo? O corpo lúteo nada mais é do que aquele folículo primário, agora já sem o oócito, porque o oócito já foi liberado por ocasião da ovulação, e aquelas células que permaneceram vão se reorganizar, vão ser estimuladas agora pelo LH a produzir uma nova secreção, que é a secreção de progesterona. Então nós teremos a formação do corpo lúteo, ou corpo progestacional, ou corpo amarelo, porque o pigmento luteína que vai abarrotar essas células da granulosa é um pigmento amarelo, né? Que é onde nós temos o acúmulo de progesterona, que então empresta nome a esse folículo, que passa a ser então denominado não mais de folículo, e sim de corpo lúteo ou corpo amarelo. Depois que acontece a ovulação, se a mulher não engravidar, né, depois de 14 dias, o corpo lúteo vai degenerar. Né, ele vai entrar em atresia e vai formar um corpo cicatricial, que é chamado de corpo albicante. Fica uma cicatriz desse corpo lúteo, que pode ser histologicamente identificada no ovário, porque ocorre uma diminuição do LH do meio do ciclo para frente e, portanto, acontecem os fenômenos de luteólise, fazendo com que esse corpo lúteo, então, entre em degeneração, entre em atresia. Se a mulher engravidar, né, a implantação daquele embrião no interior da cavidade uterina vai formar o tecido trofoblástico, que vai produzir uma substância, que é a gonadotrofina coriônica, ou o HCG, que é muito semelhante ao LH, que vai continuar estimulando o corpo lúteo, e desta feita, então, na presença de uma gravidez, na presença do HCG, que é a gonadotrofina coriônica, vai manter a atividade do corpo lúteo por algumas semanas durante a gravidez. Não ocorrendo a gravidez, demora 2 semanas, o corpo lúteo entra em senescência, há uma queda dos hormônios que estavam sendo produzidos pelo corpo lúteo, tanto estrogênio quanto progesterona, e a mulher, então, menstrua. O que acontece na fase lútea? Ocorre uma produção do principal hormônio da segunda fase, que é a secreção de progesterona, aumenta rapidamente a produção de progesterona, e à medida que aumenta a produção de progesterona, esta progesterona, junto com o estrogênio, que também está sendo produzido na segunda fase, na primeira fase, quero lembrar, a gente tinha apenas produção de estrogênio, enquanto que na segunda fase o hormônio predominante é a progesterona, mas nós também temos na segunda fase a produção de estrogênio. Esta produção crescente de estrogênio e progesterona vai retroalimentar negativamente, vai fazer um feedback negativamente, vai mandar uma mensagem para o hipotálamo e para a hipófise, de sorte que há uma redução na produção das gonadotrofinas, especialmente do LH, fazendo então com que o corpo lúteo, não ocorrendo, repito, uma gravidez, entra em senescência. Existem algumas substâncias produzidas pelas células do corpo lúteo, e também produzida, é verdade, é bom que eu faça ênfase a isso, também na primeira fase do ciclo, quando o folículo está crescendo, existe a produção dessa substância, da inibina. Um folículo que cresce, aumenta a sua produção tanto de estradiol, que faz feedback negativo para diminuir a produção de gonadotrofinas, quanto aumenta a produção de inibina. A inibina também é produzida pelas células da granulosa, lá, por ocasião do crescimento folicular na primeira fase, quanto agora na fase lútea. Então, a inibina também aumentada vai fazer com que, à medida que ela aumenta em direção ao final da fase lútea, vai fazer com que você tenha uma diminuição na produção de LH e também de FSH. Esse slide, eu acho que é um slide muito complexo, não é? E que eu gostaria da atenção de vocês,
para que a gente pudesse entender, e vocês podem ir e voltar quantas vezes quiserem essa exposição, para entender o que acontece com a maturação folicular, com o balanço da produção hormonal, quer das gonadotrofinas, FSH, LH, quer na produção de estrogênios e progesterona. Então, vejam, aqui representado um ciclo menstrual de 28 dias, a menstruação, quando ocorre a menstruação, o primeiro dia do novo ciclo menstrual, até que aconteça, aqui não representada, estaria daqui para cá, a primeira menstruação de um novo ciclo. Então, concentrando a minha explicação, neste ciclo único, o que acontece no início do ciclo? O que acontece é que os níveis de estradiol estão muito baixos, né, nesse momento. E depois que a mulher menstruou, não tem mais secreção de progesterona. Então, o estradiol representado pela curva em vermelho e a progesterona representada pela curva em azul. Veja que a progesterona praticamente inexiste até o 10º dia do ciclo. Só existe estradiol, que é muito baixo no início do ciclo, fazendo com que não exista muito freio para o FSH. Então, o FSH, essa curvinha amarela, aumenta nos primeiros dias do ciclo. Aumentando nos primeiros dias do ciclo, ele vai estimular lá no ovário, o FSH, o hormônio folículo estimulante, vai estimular um determinado folículo que tem a primazia de estar no ovário em condições para receber esse estímulo gonadotrófico. Tem aquela corte de 1000 folículos e um deles se antecipou e está na hora certa, no lugar certo. Então vai receber esse estímulo do FSH, vai proliferar células da granulosa, vai fazer, depois do folículo eleito, que é mais ou menos entre o 4º e o 6º dia do ciclo, nós vamos observar então que começa a haver um aumento da produção de estradiol, que agora, por feedback negativo, vai diminuir a produção de FSH. Veja que à medida em que aumenta os níveis de estradiol, e vocês podem acompanhar isso pela linha vermelha, né, que mede a produção plasmática de estradiol, você vê um declínio do FSH. Já o que acontece com o LH? O LH está baixinho e no meio do ciclo, ali mais ou menos pelo 10º dia, um pouquinho antes, ele começa a subir e chega um determinado momento que ocorre a chamada inversão do feedback. O feedback que era negativo, até mais ou menos, vejam aqui o estradiol, até mais ou menos uns 200 picogramas de estradiol, o feedback é negativo para FSH. Depois que o estradiol, essa curva em vermelha, passa 250 picogramas, vejam aqui 200, um pouquinho mais, ele vai inverter o feedback. Ele que fazia feedback negativo passa a estimular agora, o estradiol passa a estimular a produção e liberação abrupta de uma grande quantidade de LH. Vejam que em poucas horas aumenta muito a produção de LH, há um pico concomitantemente do LH. Mas como o FSH aumenta muito, este pico aqui é denominado de pico do LH. O pico do LH é extremamente importante para o fenômeno de ovulação. O pico do LH vai fazer com que ocorra a retomada da meiose, ocorra a liberação de enzimas lisossômicas no interior do folículo, vai fazer com que aumente a prostaglandina, vai fazer com que ocorra a ovulação propriamente dita, da maneira como nós descrevemos. Então ocorre a ovulação. Ocorrendo a ovulação, já existem receptores de LH para a progesterona, e a progesterona então começa a aumentar, e veja, depois da ovulação, a progesterona aumenta dramaticamente os seus níveis, chegando mais ou menos, se nós pegarmos aqui esses 14 dias da fase pós-ovulatória, mais ou menos no meio aqui eu tenho um aumento máximo da produção de progesterona. Se não acontecer a gravidez, né, vai haver a redução dos níveis de LH por feedback negativo promovida pelos altos níveis de progesterona, pelos altos níveis de estradiol, fazendo com que eu tenha queda de progesterona, queda do estradiol, pelos fenômenos de luteólise. O que acontece à medida em que a progesterona e o estradiol diminuem? Eles vão liberando o feedback para FSH, fundamentalmente para LH, para que eles aumentem e cheguem no próximo ciclo em níveis um pouquinho elevados para novamente recrutar um novo folículo a crescer, que é o que eu demonstrei aqui no início desse ciclo. Vejam, no final da fase lútea já tem um certo aumento dos níveis de FSH, fundamentalmente de FSH, mas também de LH, fazendo com que esses níveis aumentados vão, no ciclo subsequente, aqui não representado, aumentar, recrutar melhor um novo folículo para crescimento. Mas voltando a esse ciclo, à medida em que caem os níveis de
LH, caem os níveis de progesterona, caem os níveis de estradiol por mecanismo de luteólise, caindo esses níveis hormonais, não há mais estímulo endometrial, o endométrio se degrada por essa supressão hormonal e acontece então a menstruação. Então, resumindo, com poucas palavras, nós temos então a liberação do GNRH pelos neurônios hipotalâmicos do núcleo arqueado, que vão estimular a hipófise a produzir as gonadotrofinas, LH e FSH, que por sua vez vão estimular os ovários a produzirem estrogênio e progesterona, vão promover a ovulação e esses hormônios então vão atuar no organismo todo, em especial nessa mucosa interna do útero, que é o endométrio, promovendo o crescimento do endométrio na primeira fase, na fase proliferativa, e na segunda fase, com a secreção de progesterona, levando a transformações secretórias endometriais, que é o que nós podemos ver nesse slide final. Então veja que eu tenho no ovário a maturação do folículo, até o folículo ovulatório. Na segunda fase eu tenho a fase lútea, fase de produção de progesterona. Nós temos aqui a unidade hipotalâmica hipofisária, produzindo aqui fundamentalmente FSH na primeira fase. Na segunda fase, produzindo o LH para estimular o corpo lúteo a produzir progesterona. O hormônio predominante na primeira fase é o estrogênio, praticamente inexiste progesterona na segunda fase, aqui com a sua curva representada em amarela, sendo que os níveis de progesterona estão presentes e elevados na segunda fase, especialmente na metade da segunda fase, ou chamada fase médio-luteal. Não ocorrendo a gravidez, caem os hormônios e acontece a menstruação. E no endométrio, o que acontece? Ocorrendo a menstruação, esse endométrio ele é restringido à sua camada basal, a camada funcional, que vai se regenerar e vai crescer esse endométrio sob estímulo de estrogênio. Os estrogênios atuam sobre as glândulas endometriais, fazendo o crescimento das glândulas, como nós podemos ver aqui, são glândulas retas, que vão crescendo progressivamente, ao mesmo tempo que eu tenho produção, ou melhor, um crescimento também do componente vascular, tanto das arteríolas quanto das vênulas endometriais. As arteríolas crescem muito mais do que a altura do endométrio lhes permite crescer, e elas vão se enrodilhando e são chamadas de arteríolas espiraladas. Vejam que na segunda fase, as glândulas, na fase progestacional, sob estímulo de progesterona, as glândulas não são mais essas glândulas retas, elas são glândulas tortuosas, tendo no seu interior grande quantidade de secreção, fundamentalmente de glicogênio, para permitir que, em ocorrendo a ovulação, em ocorrendo a gravidez, melhor dizendo, quando o embrião, na sua fase de blastocisto, for implantar no endométrio, ele encontre condições adequadas tanto de suplência vascular, quanto fundamentalmente de nutrientes de glicose. Não ocorrendo, repito, para concluir, a gravidez, há um declínio da produção hormonal, chamada de supressão hormonal, que vai então estimular a lise do endométrio, né, promovendo a menstruação, reduzindo esse endométrio apenas à sua camada basal, à sua camada funcional, à sua camada regeneradora. Veja então, para concluir, de que o ciclo menstrual tem um controle muito bem engendrado, não é, para que as ovulações ocorram de maneira sistemática e periódica, né, a ciclos de 28 dias, claro, isso varia de mulher para mulher, nem todas as mulheres precisam ter exatos 28 dias, algumas mulheres têm um pouquinho menos, outras um pouquinho mais de intervalo entre as menstruações, mas para que isso funcione, precisa haver uma adequada sincronia entre os componentes do eixo neuroendócrino, hipotálamo, com produção de GNRH, hipófise com produção de gonadotrofinas, ovários com produção de ovulação e produção de hormônios, estrogênios e progesterona, de produção cíclica, primeira fase, fase estrogênica, segunda fase, fase progestacional, e a influência desses hormônios sobre o endométrio e as transformações que ocorrem no endométrio. Na primeira fase, são transformações regeneradoras do endométrio e proliferativas. Na segunda fase, são as transformações secretórias endometriais, e no final, por luteólise, por declínio da produção hormonal, existe, então,
a quebra desse endométrio, que é eliminada sob forma de menstruação, que nada mais é do que a eliminação de fragmentos endometriais junto com sangue. Eu recomendaria com que vocês lessem também um texto a propósito desta aula, com todo o conteúdo dessa aula, que está disponível também no portal, que vocês podem acessar e baixar esse texto. Boa sorte para vocês nessa leitura. Obrigado.